Oi, eu sou a Monique, designer de moda 3D. Eu vou fazer uma sequência de vídeos para apresentar o programa Clo. Então, nessa parte direita da tela, temos as ferramentas que vamos falar nessa aula. Você pode ver que em cada ícone, caso tenha um pequeno triângulo bem aqui no cantinho, você pode segurar com o clique e ela vai desdobrar em outras ferramentas que pertencem a esse mesmo grupo. Caso você queira, tem como visualizar todas as ferramentas sem estar agrupadas. Então, a gente pode vir aqui nos Settings, que são as configurações, User Settings. Em User Interface, tem essa parte de Group Tools, que são agrupar as ferramentas. Então, você pode desselecionar essa parte, deixar no Off, e só vir aqui em Fechar, e olha só, ele já desagrupou as ferramentas, tanto de um lado como do outro, e a gente consegue ver todas elas de uma vez. Então, você pode ver como fica melhor para trabalhar. E mesmo assim que ele abriu aqui as ferramentas, se você clicar, ainda tem algumas agrupadas. Então, acredito que vai depender também do tamanho do seu monitor, para ver se ele consegue abrir todas, mas sabendo que tem esse triângulo, é porque ainda está agrupado. Então, primeiro a gente vai pegar essa ferramenta aqui de retângulo, e quando tem uma letra junto aqui do nome da ferramenta, é um atalho que você vai usar no seu teclado. Então, caso eu queira clicar no S, que está aqui em retângulo, ele já vai fazer um retângulo. Eu tenho duas formas de fazer um retângulo, ou livre, qualquer medida, só clicar e arrastar, e também eu posso fazer esse retângulo com uma medida específica. Eu só dou um clique na tela com o botão esquerdo normal e ele vai abrir essa janela onde eu consigo digitar a medida que eu quero esse retângulo. Por exemplo, 25 de largura por 40 de altura. Essa primeira ferramenta aqui, o A, nos permite movimentar esse molde para onde eu quiser. E olha só, você pode ver que mesmo que eu movimente ele na janela 2D, ele não se mexe na janela 3D. A gente já vai ver que aqui se movimenta de outra forma. Então, essa ferramenta A, que é a primeira, faz essa movimentação e também ela rotaciona. Eu seguro aqui nesse primeiro botãozinho, onde tem essa flecha, e giro conforme eu queira. Segurado, ele vai girar para mim em ângulos. Ele vai dar uma travadinha e vai rotacionar em ângulos. Também eu consigo aumentar ou diminuir, igual como se fosse um Corel ou Illustrator. Já essa segunda ferramenta nós vamos usar muito, que é para editar esse molde, é o atalho Z. Então, quando eu clico nessa linha, ele já está me mostrando até a medida aqui do meu molde, fica aparecendo, digitado aqui no programa, e também que esse ângulo está em 90 graus. Se eu quiser diminuir nesse sentido, eu consigo só arrastar e soltar. Também, se eu segurar o Shift, ele vai retinho. E clicando nessa linha, antes de soltar o meu mouse, eu clico com o botão direito e ele vai abrir essa janela onde também eu posso digitar uma medida precisa que eu quero encolher aqui esse molde. Mesma coisa para cá, desse lado, posso digitar ou movimentar aleatoriamente. Também eu consigo editar esses pontos âncora, que a gente chama de âncora quando tem essas bolinhas aqui, são os pontos principais. Essa ferramenta de curva, o atalho do teclado C, a gente consegue fazer curvas nesse nosso retângulo, em qualquer linha. Ela não tem muita precisão, ela não deixa a gente fazer aquele clique com o botão direito, então você consegue fazer um pouco de olho, mas essa ferramenta abaixo, o V do teclado, permite que a gente edite esses pontos de curva. Então, aqui, vamos tá? Ele criou essas linhas para nos auxiliar a movimentar. E também, com essa ferramenta V, eu consigo criar pontos e, ao mesmo tempo, movimentar eles.
fica uma curva mais precisa para a gente fazer decotes, muito usado também para fazer mangas. Consigo ir editando. Já essa próxima ferramenta é o X, ela adiciona pontos âncora. Eu posso criar livremente e voltar lá na ferramenta Z e editar esses pontos. Ou também eu consigo fazer ela de um modo preciso. Por exemplo, eu venho aqui na ferramenta X, que é essa que a gente está falando, e nessa linha eu consigo ou ver a medida que ela está me mostrando, aqui está mostrando que é o centro, e também eu consigo clicar com o botão direito e dividir ela por segmentos. Temos 3 formas. Eu consigo digitar a medida que eu quero desse ponto na linha amarela. Olha só, ela já fez aqui para mim 10 centímetros. E na linha azul sobrou 28,04. Também eu consigo dividir por comprimento. Posso digitar aqui 30 e ela vai fazer. E também consigo dividir de maneira uniforme. É só eu colocar quantos pontos eu quero que ele já vai fazer a divisão automática. Essa ferramenta de baixo é a ferramenta de piques. Então, o que que é pique? A gente faz uma marcação no molde para a costureira saber aonde juntar, por exemplo, um encontro de mangas, um encontro de cavas, vai ter um pique nessa parte da manga, vamos supor, e na cava, e aí ela tem que juntar um com o outro para saber aonde termina, onde começa a costura. Então, é só clicar aqui livremente. Você também consegue editar ele, por exemplo, aqui nessa parte de propriedades, ele está em formato de I. A gente consegue fazer um V, olha só, já mudou aqui para V, ou fazer outros, ó, em formato de U. Consigo também dizer se eu quero perpendicular ao molde ou customizar. Consigo alterar o ângulo dele. E aqui consigo virar para fora do molde e também travar esse pique. Caso eu queira colocar de uma forma bem precisa, que é o correto, eu clico com o botão direito e vou dividir a minha linha. Vou dizer que eu quero 3 centímetros, dou um OK e ele já fez o pique ali para mim. Quanto mais longe eu for, maior ele consegue deixar o pique para a gente conseguir visualizar. Para apagar um pique, eu só clico com o botão direito e vou em Delete. Essa próxima ferramenta é a ferramenta de curva suave. A gente consegue clicar num ponto e arrastar, e ela vai fazer uma curva mais suave e uniforme. A próxima ferramenta que eu vou mostrar está dentro aqui também do retângulo, mas é o polígono. Então, ele me permite desenhar parte por parte, vou linkando um ponto ao outro. Eu também seguro no Shift para fazer uma linha reta. E para fechar esse molde, eu clico no ponto inicial que eu comecei. Ele vai formar o molde. Uma outra maneira também de usar a ferramenta polígono é fazer curvas. Por exemplo, aqui, se eu quisesse fazer um decote, eu iria segurar o Ctrl e dar um clique, e olha só, ele faz um ponto de curva ali. Eu só segurei o Ctrl e dei esse clique, e agora eu estou podendo organizar melhor para onde eu quero que vá essa curva, e agora só dou mais um clique e ele volta a fazer um ponto âncora. Aqui vou fazer reto, e agora vou segurar o Ctrl, dou mais um ponto de curva, volto a clicar normalmente. Então, depois você também vai conseguir editar essas curvas lá com as ferramentas que eu já mostrei, mas aqui a gente já consegue criar enquanto está fazendo o molde. Tem uma outra maneira também de criar um molde com essa ferramenta polígono, que seria o molde espelhado. Então, eu dou um clique com o botão direito antes de fazer o meu próximo ponto, e ele vai abrir essa janela, onde ao mesmo tempo ele me permite digitar uma medida precisa. E se eu ligo essa opção aqui de espelho, ele vai espelhar para o outro lado. Eu vou colocar aqui no eixo Y, que seria esse eixo aqui da vertical, e dou um OK. E aí eu consigo continuar o meu desenho do molde e ele já vai fazer do outro lado igual.